cozinhar. Ela já escreveu um livro e hoje trabalha na secretaria da nossa escola. Palmas para ele. Obrigado! Olá, Bruno. Olá. Você aqui como primeiro convidado do podcast do Fiusa. Prazer meu, ser o primeiro aqui. Essa honra de ser o primeiro. Engatando nas nossas perguntas. Pode ficar à vontade. Primeira curiosidade é saber realmente qual é o seu trabalho dentro da secretaria. Trabalho muita coisa, viu? Ó, mas basicamente a gente trabalha fazendo atendimento das pessoas. Todo mundo que chega na escola a primeira vez, primeiro lugar que ela vai é lá na secretaria. Aí lá a gente dá informação, aí a gente faz matrícula dos alunos, a gente faz transferência quando o aluno vai embora. Aí do lado de dentro a gente faz todo esse trâmite de fazer o cadastro dos alunos, organizar os arquivos. Toda essa parte de aluno que é administrativa é o que a gente trabalha. Interessante. E por quanto tempo você trabalha aqui na escola? Aqui na escola eu tô 5 anos já. Bastante tempo. 5 anos, bastante tempo. Ô Bruno, no seu livro tá falando que o seu amigo arrumou uma entrevista de trabalho para você sem você saber. Qual foi sua reação? Na verdade, meu amigo fazia isso, minha mãe fazia isso. Muitas pessoas arrumavam umas entrevistas sem eu saber. Falando, Bruno, vamos ali rapidinho. Aí eu chegava lá, era uma entrevista. E aí eu ficava, ai meu Deus do céu, não acredito que eu tô na entrevista. E por pior que pareça, a maioria delas eu passava ainda. Nossa. E qual é a parte mais legal e a parte mais difícil de trabalhar lá? A parte mais legal, eu acho que é conviver com o pessoal que trabalha lá. Que são meus amigos, né? A gente passa o dia inteiro dando risada. Às vezes parece que a gente não trabalha, mas a gente trabalha, tá? Chegar lá, a gente estiver rindo, a gente está trabalhando também. E eu acho que a parte ruim é mais quando chega um pessoal brigando, né? Xingando a gente no guichê, sem a gente saber por quê. Aí, às vezes, a pessoa só quer desabafar, aí a gente fica esperando ela terminar. Mas tem tantas pessoas para ela desabafar, ela quer desabafar. Não, mas é que o guichê da escola acho que é um lugar bom para ela desabafar. E por falar em trabalho, a gente sabe que você foi cozinheiro e escreveu um livro. Conta um pouco do assunto pra gente e como você chegou até essa profissão. Profissão? Na verdade, cozinheiro foi a minha primeira profissão. Eu comecei a trabalhar nesses buffet infantil primeiro, que a gente ficava lá de meio de monitor olhando as crianças. E aí depois eu fui trabalhar dentro da cozinha, que eu preferia do que ficar do lado de fora. Eu trabalhei um tempo de garçom servindo também, mas aí eu achava meio ruim ser garçom. E aí eu acabei indo trabalhar na cozinha. E aí quando você está trabalhando na cozinha, você meio que vai trocando de trabalho. Acontece com quase todo mundo. Dificilmente a gente fica num lugar muito tempo. E aí eu fui mudando de restaurante para restaurante. Aí eu fiz a faculdade de gastronomia, me formei. E trabalhei quase 10 anos, né? Em os mais diversos restaurantes. Interessante. No livro diz que você não gostava de cozinhar. Conta pra gente um pouco dessa experiência. Na verdade, assim, quando eu digo que eu não gostava de cozinhar, é porque é diferente quando você cozinha, por exemplo, em casa, que você vai fazer um almoço, uma janta, e quando você cozinha dentro de um restaurante. Porque no restaurante, você tá lá trabalhando. Seu trabalho é chegar lá e fazer a comida, né, pro pessoal. E tem alguns lugares que você trabalha que você faz toneladas de comida. Você vai fazer, assim, 100 quilos de arroz de uma vez. E aí acaba sendo um trabalho muito pesado, sabe? Você tem que carregar muito peso, tem que fazer muita força. E aí você acaba meio que ficando com raiva, às vezes, de cozinhar. E aí você começa a pensar assim, será que eu gosto mesmo de cozinhar? Acho que eu não gosto mais, não. Quando você tem que lavar as panelas, por exemplo, umas panelonas assim, ó. Aí você fica pensando, acho que eu não gosto de cozinhar mais, não. Acho que eu vou fazer outra coisa. Esse é o motivo de você não gostar de cozinhar. Lavar a louça é o principal, porque quem cozinha tem que lavar a louça também. Lavar a louça é um saco.
Ainda mais quando tem comida dentro assim. É, também, quando queima, Muito nojento. quando a comida queima, a panela fica toda preta. Eu já vi. Muito Quando eu ruim. Antes, quando eu fazia pipoca, eu sempre queimava a panela da minha avó. Aí é pior, né? Pra lavar quando queima. Eu tive que passar bombril. Aí, não é muito ruim. Quais lugares você já trabalhou? Eu trabalhei em bastante lugar. Eu comecei trabalhando em buffet infantil. Aí eu trabalhei em buffet de casamento, fazendo festa. Trabalhei em restaurante peruano, restaurante francês, restaurante árabe. Trabalhei no navio. Trabalhei em restaurante industrial. Trabalhei em restaurante no aeroporto. Trabalhei em diversos lugares diferentes, assim, que faziam comidas diferentes. Então foi legal porque eu consegui aprender bastante coisa nesse tempo que eu trabalhei. E quando você trabalhava no navio, as comidas não caíam no chão? Tipo, como se fosse levar uma bebida, aí o barco, tipo, pum, balança. Ah, não. Porque o navio, ele é muito grande, então você quase não sente ele balançar. E ele vai andando bem devagarinho também, então... Você já sentiu o enjoo? Não, eu não senti enjoo não, mas conheci um pessoal lá que sentiu bastante enjoo. Você já teve medo de um iceberg, não? Não, porque o que eu trabalhei, ele só fazia aqui no Brasil. E aí aqui no Brasil não tem iceberg. Mas se fosse mais lá pra cima, lá pro norte ou perto da Antártida, talvez eu tivesse um pouco. E por falar em livro, qual foi a ideia de escrever um livro? Eu comecei a escrever o livro depois que eu vim trabalhar aqui. Que aí eu parei de trabalhar na cozinha, né? E aí eu achei que eu tinha algumas histórias legais que eu queria contar para as pessoas. E aí eu tive a ideia de começar a escrever elas. E aí eu percebi que conforme eu ia escrevendo, que eu tinha bastante coisa que dava para eu juntar tudo e fazer um livro. Gostei. Eu também eu pensei que eu escrever um livro sobre livro, né? Você tem alguma dica para quem está planejando escrever um livro? Eu acho que primeiro de tudo é começar a escrever. Mesmo assim, você não precisa escrever na ordem certinha, tipo o começo do livro, e você pode só ir escrevendo. E aí depois que você tiver bastante coisa, aí você pode começar a ler, aí você vai dando uma revisada, organizando. Mas o importante é começar. Vai começando a escrever, vai ter hora que você não vai conseguir escrever nada, que parece que vai sumir tudo, vai dar um branco na sua cabeça. Mas aí você espera um tempo, depois você volta, vai ter algum dia que você vai acordar inspirado, vai querer escrever muito. E o negócio é começar a escrever. Quando você escreveu o livro, já tinha uma ideia toda pensada ou vai deixando a imaginação fluir e vai colocando as ideias no papel? Quando eu comecei, eu não comecei pelo início, né, do livro, digamos assim. Eu comecei escrevendo algumas histórias que eu achava legal, e aí conforme eu fui escrevendo, aí eu ia lembrando de algumas que tinham acontecido antes, ou que tinham acontecido depois. Então tem muita coisa que está no começo do livro, que eu escrevi já no final, por exemplo. Mas aí depois eu fui organizando meio conforme foi acontecendo as coisas, assim, na minha vida. Mas eu não fui escrevendo ele na ordem certinha, não. E qual é o seu trabalho dos sonhos? Sonhos. Na verdade, o trabalho dos sonhos é não trabalhar. Que nem no começo do seu livro. O trabalho dos sonhos é ser desempregado. Isso. Na verdade, se eu tivesse um trabalho dos sonhos, eu não sei se existe esse trabalho, mas eu queria ser testador de viagem. Sabe, ser pago para ficar viajando? Eu queria ser isso, mas eu acho que não existe. Mas se existisse, eu queria ser isso. Você já pensou em escrever outro livro? Já pensei em escrever outro, mas eu tô... É que nem eu falei, às vezes eu escrevo muita coisa e aí fico um tempão sem escrever nada. Então eu tenho algumas coisas escritas assim, mas nada que ainda dá pra fazer um livro inteiro. E eu vou deixando lá, uma hora eu termino. Eu pesquisei seu livro no Google e apareceu lá. Até a capa apareceu. Muito legal, gente. Comprem. Divulgação.
Quem quiser comprar ele assim, aí vai ter que falar direto comigo, porque só eu tenho. Porque fui eu mesmo que mandei fazer. Tem lojas? Não, em loja não. Ele tem a versão online. Que aí tá à venda lá você só tem- na Amazon. Você é o único que tem ele só assim em livro mesmo. Em livro Mas mesmo, é tudo assim, online. físico, aí só eu tenho. Aí teria que comprar direto comigo. Se alguém quiser, é só falar comigo que eu ainda tenho uns. Porque eu fiz tudo. Fui eu que fiz a capa, eu que organizei, diagramei, mandei imprimir. Aqui no livro, Eu vou trazer, vou dar um pra vocês. aqui no livro diz que você é formado em várias coisas, né? Uma delas é qual? Eu sou formado em gastronomia, foi a primeira que eu fiz. Aí depois eu me formei em licenciatura em ciências. Eu fiz pedagogia também. E eu fiz uma pós em gestão escolar. Diga, Júlia. Você tem alguém que te inspira? Que me inspira? Na minha vida, eu acho que a pessoa que mais me inspira, acho que é a minha mãe. Agora E por que você se inspira na sua mãe? Porque eu acho que mãe, eu acho que é a pessoa que a gente mais se inspira, né? Que é a pessoa que cria a gente desde pequeno, que ensina pra gente nossos valores, que ensina a gente desde como andar, como falar, que pega a gente nas primeiras quedas nossas lá, que cura a gente quando se arrebenta todo. Sempre cura. É. Vai com a chinela na mão, mas depois tá tudo bem. Mas quando a gente cresce, a gente entende. Às vezes a gente reflete, fala, acho que eu mereci apanhar aquela vez. Não, nunca mereci apoiar. Vai saber. Agora vamos fazer umas perguntas com respostas rápidas. Um filme. Filme Forrest Gump. Por que esse filme? Porque é um filme que eu gosto, porque ele conta várias historinhas dentro dele. E aí eu acho que é um filme bem antigo. Bem antigo. Ele vai contando a história de um rapaz que chama Forrest Gump. E aí o filme meio que vai contando toda a história de vida dele, assim, por tudo que ele foi passando. É um filme bem legal. Calor ou frio? Um livro. Um livro, O Ensaio sobre a Cegueira. Um estilo de música. Música, eu gosto de rock. A banda. A banda que eu mais gosto, Metallica. Metálicos. Metallica. Acho que vocês não devem conhecer. Eu não conheço. Mas é legal. Já ouvi falando, mas eu não conheço. Comida Vocês preferida. assistiram o Serpentinho? Sim. Sim. A banda que o Carinha toca lá na guitarra? É a música deles. Tô assistindo tudo de novo agora. É dessa banda. Comida preferida. Lasanha. Nossa, Lasanha. todo mundo fala isso. É lasanha ou estrogonofe? O meu foi estrogonofe. Eu também. Lasanha e estrogonofe. Estrogonofe. Uma viagem inesquecível. Uma viagem inesquecível. Irlanda. Irlanda? Você foi pra Irlanda quando você estava trabalhando no navio ou você Não, foi de viajar eu fui mesmo? só de viagem. Minha irmã tinha uma amiga que morava lá e a gente foi pra casamento. Você de avião? Tem que ir de avião. Qual que é a sensação de viajar num avião? Dá medo? Dá um pouquinho de dinheiro. Mas é legal. Você já saiu pra fora do país a trabalho? Para trabalho não, só para passeio. Um lugar para conhecer. Um lugar para conhecer, Estados Unidos. Eu ia falar a mesma coisa. Uma palavra ou frase. Frase. O mundo dá voltas. Demais. Verdade. Quantas vezes você já trabalhou em cruzeiro? Uma vez só. Só uma vez? Uma vez. Foi bom? Foi bom, foi bem. É uma experiência muito boa. E quantas gente tinha nesse Que pergunta é essa? Eu sei que ele tinha, acho que 3 mil passageiros. Mais uma pergunta. Você trabalhou no cruzeiro do Neymar?
Não, ele mandou mensagem pra professora e o Neymar ainda nem Na época que eu trabalhei, o Neymar ainda jogava no Santos. Ele ainda não Neymar de fazia Cruzeiro. Moicano. Neymar de Moicano. Bruno, você pensa em escrever outro livro falando sobre a escola? Falando sobre a escola? Tem. Escrevemos sobre a escola, mas aí acho que eu preciso sair da escola primeiro, né? Porque aí eu vou falar mal do povo e se eu tiver aqui eles vão querer me bater, né? Eles vão querer bater se eu tiver aqui. Ô Bruno, Vou te se você demitir. fosse fazer outro livro de cozinhar, o que você falaria mais ou menos nesse livro? Outro de cozinhar. Eu acho que eu não faria outro, porque eu acho que eu já contei todas as histórias nesse. Eu acho que Acho você que eu- colocaria as receitas. Acho que eu não ia ter. Só se fosse de Mais receita. criatividade. Mas é que de receita eu já tem muito. Então, Aí acho que eu não faria uma a comida receita mais mesmo. chique que você fez. Mais chique que eu fiz. Ele vai falar e a gente nem vai conhecer. Tem um nome meio estranho. Francesa. Mas eu trabalhei em um restaurante francês que a gente fazia muita comida com caviar. Que é Sempre ruim, tive inclusive. vontade. Eu já comi Não caviar. de nada. Eu já comi caviar. É ruim, não tem As gosto. pessoas comem caviar. E é só umas por- bolinhas desse tamanho assim. falar que comeu caviar, mas deve ser ruim. Só cara. Deve ser bom. Eu prefiro lasanha. Eu prefiro estrogonofe. Eu prefiro aquela comida, também uma delícia, um ovo. Prefiro um bolo de vó. Ovo frito. Prefiro um bolo de vó. Minha avó não faz bolo. Prefiro comida japonesa. Minha avó colocou Nossa, é melhor do que a da minha mãe, do meu pai, do meu tio. Ai, é uma delícia. Chega a descer água na boca. Essa data de nascimento. Data de nascimento. Eu Nossa. nasci dia 1º de agosto. 1 de agosto. De Nossa, 89. Quantos anos você tem, Bruno? 34. 34? Você é novo, hein? Nasci aqui em Então. Osasco. Bruno, quantos anos você trabalhou na cozinha? Na cozinha, eu acho que quase 10 anos. E era porque você não gostava, hein? Tadinho de você. Esse Mas se né? você não gostava de cozinhar, por que você cozinhava? Porque tinha que trabalhar, né? Pra ganhar dinheiro. Eu gostava de cozinhar porque... Não É porque quando você está trabalhando na cozinha, é muito difícil você conseguir emprego em outra área, por exemplo. Porque, por exemplo, se eu chego no escritório e aí a pessoa pergunta, o que você fazia antes? Eu falo, eu era cozinheiro. A primeira coisa que ela vai imaginar é, então ele não deve saber fazer essas coisas aqui, acho que ele só sabe cozinhar. E aí você acaba ficando sempre no restaurante. Sempre fica sem opção. Ô Bruno, Sabe? onde que você nasceu? Você nasceu aqui em São Paulo, no Essa aqui é Bel? Osasco. Você pensa em trabalhar num lugar quando sai daqui? Outro lugar? Por enquanto não, mas a gente nunca sabe, né? Se tiver que sair para um lugar que for melhor, a gente vai, né? Você vai poder investir mais, né? Ganhar mais, E uma pergunta. trabalhar menos. De que religião você é? Eu Eu juro que eu tava pensando nessa pergunta. sou católico. Eu tava pensando em fazer essa pergunta. Bruno, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer ter você aqui conosco. Nada, eu que agradeço. Se precisar, quiser chamar mais, você pode chamar que eu venho. Tá bom. E esse é o nosso podcast, pessoal. Muito obrigada por ter acompanhado nós até aqui. Não se esquece de deixar o like, comentar e se inscrever no nosso canal do podcast do Fiuza. E é isso. Tchau! Tchau!